Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Campeonato Nacional de Velocidade, a primeira visita ao Algarve e única da edição deste ano, marca a terceira jornada, isto devido ao cancelamento da primeira visita a Braga. Assim sendo, a caravana da velocidade foi ao espetacular Autódromo Internacional do Algarve, com 4.592 metros, assinalar a terceira etapa da edição deste ano. Este, refira-se, é um dos traçados mais espetaculares, mas também mais exigentes, curvas bastante sinuosas, um cenário único que só tem uma visita no campeonato deste ano, mas que marca claramente a diferença em termos de condições e exige também dos pilotos e das equipas uma maior preparação. Pilotos e máquinas tiveram o calor como principal dificuldade nesta prova que, para além de velocidade, era também uma prova de esforço. Foi um autêntico domingo de sol algarvio, com temperaturas na ordem dos 30 graus, a provar a capacidade técnica das equipas e das máquinas e também a exigir muito dos pilotos. Nos treinos, na principal classe de Superbike, aqui à chegada ao Algarve, o piloto Tiago Magalhães estava e continuou à frente, 2 vitórias consecutivas nas 2 primeiras visitas ao Estoril, e assim foi quanto à pole para o arranque da prova. Nos treinos conseguiu o primeiro lugar na linha de grelha Tiago Magalhães, depois André Pires com 1 segundo de diferença, e o terceiro lugar na pole, na linha da frente, ficou o piloto Pedro Monteiro. Continua bem concorrida também a classe Super Stock 600, com 2 nomes a salientarem-se, Ivo Lopes e Pedro Nuno. Ivo Lopes não pontuou na segunda visita ao Estoril, por isso Pedro Nuno chegava aqui à frente em Super Stock. Quanto aos treinos, num total de 11 pilotos, a primeira linha de grelha foi ocupada em primeiro lugar por Ivo Lopes, mais de 1 segundo entre si e Pedro Nuno, o segundo classificado. No que toca aos treinos, Romão Leite preencheu o terceiro e último lugar na linha da frente, assim partiam os pilotos da classe Super Stock 600. O piloto Pedro Nuno, de apenas 14 anos de idade, ele é de Vila Franca de Xira, participou no Europa Junior Cup. Ele conseguiu a terceira posição da linha de grelha e andou durante toda a corrida a lutar pela vitória. Houve, no entanto, necessidade de adaptação e treino para esta máquina nova, novo circuito, tudo num curto espaço de tempo, que parece não ter prejudicado este jovem piloto, ele que cortou a meta em terceiro lugar, mas com apenas 5 décimas de diferença em relação ao segundo classificado. Foi por isso uma espetacular participação de Pedro Nuno no Europa Junior Cup. Para hoje ainda falta uma qualificação, onde não podemos pensar no momento, mas sim no campeonato. E é isso em que eu e toda a minha equipa estamos a fazer, é pensar o mais longe possível. Focando de hoje, estamos a pensar uma boa prestação e a própria corrida vai se decorrendo ao longo das voltas, não podemos estar a fazer previsões. No Autódromo Internacional do Algarve esperava-se a luta de costume entre André Pires e Tiago Magalhães no que toca à principal classe de Superbike. André Pires está então a adaptar-se à nova moto, ele considera a Yamaha fantástica e diz que ele e a equipa estão a fazer um trabalho evolutivo que esperam vir a dar frutos. Foi um bocadinho tudo em cima da hora, mas estamos a conseguir fazer um bom trabalho, estou-me a habituar bem à moto. A moto é fantástica, a nova Yamaha, e estamos a conseguir habituar-me bem à moto e conseguir sentir-me confortável para poder andar nos tempos rápidos na frente e defender o título, se possível. Sempre confiante, Tiago Magalhães, que chegava aqui ao Algarve à frente na principal classe de Superbike,
Ele previa já muito calor, mas previa também muito vento, o que obrigava a ter cuidado, sobretudo na trajetória da moto. O piloto já está em pleno fisicamente, recuperou completamente da mão e há até um refresh em termos de imagens, já que o Tiago Magalhães apresentou um novo capacete concebido por Zosimo Designs. A tarde de competição começou com uma das provas mais competitivas deste campeonato. Falamos do Superstock 600. Há dois nomes que se têm vindo a salientar, são Pedro Nuno e Ivo Lopes. A tarde de competição previa-se quente aqui no Algarve, num dia também já por si com temperaturas muito elevadas. É uma das classes que maior competitividade tem. Falamos da Superstock 600, com dois nomes principais, Ivo Lopes e Pedro Nuno. Aqui à chegada para esta prova, Pedro Nuno assumia a liderança no campeonato, tinha ficado em segundo na primeira visita ao Estoril, venceu a segunda visita. Ivo Lopes venceu a primeira e não pontuou na segunda devido a uma queda que o afastou de cortar a meta. Até ao final, Ivo Lopes e Pedro Nuno não fizeram mais do que gerir em grande velocidade a sua posição. Ivo Lopes porque queria garantir os 25 pontos e Pedro Nuno porque não queria arriscar, afinal estava à frente no campeonato. Mais de 15 segundos foi essa a diferença entre Pedro Nuno e Ivo Lopes a cortarem a meta. Juntou-se à festa e ao pódio Romeu Leite, ele que depois de uma igualmente animada discussão com Tiago Cleto na luta para o terceiro lugar, conseguiu superar Tiago Cleto e cortar a meta na terceira posição e assumir o terceiro lugar de pódio numa das mais intensas corridas aqui neste domingo no Algarve. Aqui estão os três primeiros classificados na classe Superstock 600, todos em Yamaha. Romeu Leite, a mais de 37 segundos, foi o terceiro. Pedro Nuno, a mais de 15, foi o segundo. Ivo Lopes, o primeiro classificado. Ele que já não tocava na sua moto desde a segunda etapa no Estoril. Conseguiu a pole nos treinos, geriu bem a corrida. Para ele, o handicap principal foi mesmo o intenso calor. Ser campeão é de facto o objetivo. Foi um domingo positivo. Já não tocava na moto desde a queda no Estoril, foi certamente 2 meses. Vínhamos confiantes, é uma pista que eu consigo andar rápido, sempre me adaptei bem, consegui pôr o meu ritmo, consegui ganhar, foi o mais importante. Acho que foi um domingo, foi a corrida boa, muito cansaço, acima de tudo, calor imenso, mas deu para gerir e consegui ganhar. A segunda prova da tarde aqui no Autódromo Internacional do Algarve foi para o troféu Século XXI, Taça Luís Carreira, com a vitória a sorrir a Nuno Nogueira aos comandos da sua Honda. Foi ele o primeiro, depois de completar as 10 voltas, deixou para trás os pilotos Rui Felisberto e Tony Costa, que conseguiram lugares de pódio. Lembre-se que Nuno Nogueira já há 5 anos que estava afastado das corridas, já não estava habituado à adrenalina e à competição. No entanto, ultimamente deu-lhe a vontade de voltar a acelerar e assim o fez, e em boa hora o fez, diga-se, já que conseguiu o primeiro lugar aqui no Algarve aos comandos da sua Honda. Foi ele o vencedor nesta terceira etapa do troféu Século XXI, Taça Luís Carreira. Na segunda posição ficou Rui Felisberto, a mais de 16 segundos de Nuno Nogueira. Ele foi o vencedor da sua classe, segundo à geral. Para ele foi uma corrida difícil, já que Rui Felisberto teve problemas com a suspensão da sua moto. Ele bem tentou dar o máximo, só que a partir do meio da prova teve mesmo que abrandar o ritmo e gerir a corrida e assim afirmar-se como segundo classificado a mais de 16 segundos de Nuno Nogueira. Terceiro posto para Tony Costa, aos comandos da sua Ducati. Ele ficou a 33 segundos e meio do vencedor. Refira-se que Tino Santos, da Team 34, piloto que está sempre na linha da frente no que toca a decisões neste troféu Século XXI. Pois bem, Tino Santos tinha conseguido o segundo lugar na linha de grelha. No entanto, à 7ª volta na competição sofreu uma queda e por isso mesmo não cortou a linha de meta, viu-se afastado, não pontuando aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Nesta terceira jornada do Campeonato Nacional da Velocidade, mais uma particularidade. Devido à pouca presença de pilotos da classe Júnior, esta classe foi inserida na corrida com as motas
clássicas. Assim sendo, numa só prova, as clássicas e júnior, 85 e 125 centímetros cúbicos. Só 3 pilotos na classe júnior: João Vieira, Paulo Leite, devido ao abandono de Vasco Estorrado, e também Bruna Lopes, a única representante da classe júnior, 85 centímetros cúbicos. Quanto a resultados, um resultado clássico nas motas clássicas, a vitória de Alberto Pires aos comandos da sua especial Yamaha. Foi ele o vencedor, chegou à frente no final das 8 voltas ao Autódromo Internacional do Algarve. Alberto Pires, que enalteceu uma vez mais o excelente trabalho de equipa, cada vez capricha mais na sua moto, e os resultados estão à vista. Alberto Pires considerou o calor o principal inimigo, sentiu mesmo os pneus a escorregarem bem cedo, o que não é normal se não estiver tanto calor, há um desgaste maior do pneumático. E quanto a Alberto Pires, esta junção das duas classes, excepcionalmente aqui no Algarve, até foi vista com bons olhos, já que ele aproveitou a boleia do bom arranque dos pilotos da classe júnior, até se motivou e depois seguiu na frente. Atrás de Alberto Pires, o antigo campeão nacional de TT. Falamos de Rodrigo Amaral, que agora quer experimentar novas sensações na velocidade e, pelos vistos, está a ter igual sucesso. Ele ficou a 12 segundos e 7 décimas de Alberto Pires aos comandos da sua Honda e conseguiu o segundo lugar de pódio. O último lugar de pódio coube a André Caetano. Ele ficou a 12,9 segundos de Alberto Pires, o que quer dizer que houve um despique bastante acentuado entre Rodrigo Amaral e André Caetano. Esse despique, claro, fez as delícias de quem estava a presenciar esta prova clássicas e júnior todas juntas. Quarto posto para Bernardo Vilar, ele que também é um piloto de TT. Ele agora aos comandos da sua Honda ficou a 42 segundos de Alberto Pires. Quinto posto para Fernando Pedrinho, com a sua Yamaha quase a 1 minuto de distância. Quanto à classe júnior, que devido à pouca presença de pilotos participou na mesma corrida com as motos clássicas, houve a vitória habitual em 125 para João Vieira e também a vitória habitual para Bruna Lopes em 85 centímetros cúbicos. Apenas 3 pilotos, porque havia outro piloto em 85, Vasco Estorrado, abandonou, por isso nessa classe ficou a rodar apenas a piloto Bruna Lopes, ela que tem vencido todas as provas, 3 vitórias, 3 jornadas para Bruna Lopes, que ficou na geral a mais de 1 minuto e meio do vencedor João Vieira. Foi ele que cortou a meta à frente no final das 8 voltas. Bruna Lopes, que estava contente, ela afinal de contas, no final, cimentou a liderança, ela que não abdica dos seus treinos semanais, não só com a moto, mas também não descuida o aspecto físico. Há muito trabalho de ginásio para estar sempre em forma. É ela, para já, a líder do campeonato na classe 85 centímetros cúbicos. Quanto à de 125, João Vieira é primeiro e Paulo Leite é segundo. Isso mesmo se verificou aqui no Algarve. E agora a mais aguardada corrida desta tarde de sol no Algarve, a principal classe de Superbike. À partida para esta prova, Tiago Magalhães tinha 2 vitórias em 2 corridas. André Pires esteve sempre na segunda posição nas 2 visitas ao Estoril. Previa-se então mais uma disputa intensa aqui no Algarve. Isso veio a verificar-se, mas também se verificou muito calor e por isso alguns problemas técnicos. André Pires sofreu na pele isso mesmo, à passagem pela 9ª volta no circuito. André Pires teve problema com a corrente de transmissão da sua moto, teve mesmo que ceder e desistir. Aconteceu também desistência por parte de Pedro Monteiro, o outro dos pilotos que costuma estar a lutar pelos lugares da frente. Teve também desistência, ele que tinha pontuado nas 2 anteriores provas no Estoril. Tudo começou, como é costume, com Tiago Magalhães e André Pires a destacarem-se do restante pelotão. Continuaram assim, de forma bem próxima nas primeiras voltas, mas como dissemos, à passagem da 9ª volta, André Pires teve mesmo problemas com a correia de transmissão da sua moto. Aproveitou Tiago Magalhães para gerir a corrida e chegar na frente. Foi ele o primeiro, no total das 16 voltas, aos comandos da sua Kawasaki.
Também aos comandos de uma Kawasaki, Rui Reigoto, piloto que beneficiou da desistência de André Pires e assim conseguiu cortar a meta em segundo lugar, com quase 44 segundos de diferença para Tiago Magalhães. No entanto, esta foi uma dupla vitória para Rui Reigoto. Conseguiu aqui o segundo lugar e ascendeu ao segundo lugar em termos de classificação no campeonato. Soma agora Rui Reigoto 46 pontos contra os apenas 40 do terceiro posto de André Pires. Lá mais destacado, com 75, 3 vitórias, o piloto Tiago Magalhães. Os pilotos Mário Alves e Nuno Farias disputaram acesamente o quarto posto. Nuno Farias levou a melhor aos comandos da sua Kawasaki, cortou a meta a 1 minuto e 3 segundos de Tiago Magalhães, 1 segundo apenas de diferença para Mário Alves, que foi quinto classificado. Para completar o pódio, falta o nome, Ricardo Lopes. O piloto ficou a 47 segundos do primeiro classificado. Ricardo Lopes corre em BMW e é o atual quarto classificado em termos de campeonato nacional. No lugar mais alto do pódio, Tiago Magalhães arrecada mais 25 pontos, soma agora 75 no campeonato, foi ele o vencedor, 3 vitórias, 3 provas, segundo posto para Rui Reigoto, terceiro lugar para Ricardo Lopes. No final, o vencedor considerou que o calor foi mesmo muito prejudicial, o que vale é que ele estava fisicamente bem preparado. A corrida complicou-se também porque, para além do calor, houve vento e forte, o que exigia outros cuidados, sobretudo no que toca à trajetória da moto. Com esta vitória, diz ele que pode agora gerir o campeonato, tendo em conta a distância que tem para os segundo e terceiro classificados. Uma corrida difícil. O calor permaneceu todo o dia no circuito, já sabia que ia ser uma corrida muito exigente a nível físico. Sorte a minha que estou bem preparado, graças ao meu treinador Bruno Jorge. A corrida foi muito complicada, fez um vento muito forte, já é habitual aqui em Portimão. Eu lutei muito contra a moto, contra o circuito, contra as trajetórias, porque estava quase impossível fazer uma trajetória limpa. Infelizmente eu não fiz uma boa escolha de pneus. Optei por pneu errado nestas condições. Tive muita dificuldade no meio da corrida para a frente. Infelizmente para o André, felizmente para mim, o André teve um percalço no azar e deu-me 25 pontos. Foi a terceira ronda deste Campeonato Nacional de Velocidade no Autódromo Internacional do Algarve. Depois do Sul, o Norte, Minho, Braga, vai ser o próximo destino.